Olá, Ana. Me conta Oi, de onde você Hilário. fala. Oi? Me conta de onde você está falando agora. Bom, eu tô falando aqui de Lisboa, de Portugal. Agora são 8h40, 20h40 da noite. Estou aqui no isolamento. Você está morando em Portugal desde agosto passado, mas janeiro até o dia 1º de março você estava aqui no Brasil, né? Eu me mudei para cá, porque eu estou fazendo mestrado integrado em psicologia. E aí eu fui em janeiro nas férias e também porque, como eu desenvolvo treinamentos, enfim, eu tinha workshops para ministrar no Brasil e aproveitei, né, para unir o útil ao agradável, ficar com a família e trabalhar. Perfeito. E então, quando você voltou no dia 1, mais ou menos no dia 11 a 14, todos os países começaram a entrar em quarentena, que foi decretado a pandemia, né? Portugal tinha, na época, um número muito pequeno de casos ainda, em relação aos vizinhos, Itália, Espanha, França. Então, com isso, com a quarentena, o número ficou ainda muito baixo de casos. Como é que você percebe o engajamento da população portuguesa na quarentena? Então, olha, aconteceu uma coisa até interessante, né? Quando eu ainda estava aí no Brasil, eu penso que eu vivi essa fase que eu vejo que, infelizmente, muitos brasileiros estão vivendo ainda, porque eu tive essa mesma sensação de negação. Eu estava aí no verão, estava as férias, tinha o carnaval, a sensação é de que a gente via as notícias na TV, mas ainda parecia distante. Aí, quando eu cheguei aqui, logo na semana seguinte, todas as faculdades, na verdade, já pararam aqui. As outras escolas que já estavam parando, as escolas que eles chamam, né, no caso é do ensino médio do secundário, as escolas infantis, enfim. E aí, na semana seguinte, as escolas pararam e aí já foi rapidamente saindo de um estado de calamidade para um estado de emergência, onde então as pessoas realmente não poderiam estar circulando. Naquela semana ainda, como deu um calor fora um pouco do normal, aqui saiu um sol, imagine que o pessoal já estava há meses, né, no inverno, enfim. Aqui começou a primavera, mas até ontem estava fazendo 13 graus, então quando dá um sol 20 graus, as pessoas querem ir para a praia. Ainda naquela semana teve uma matéria, porque as pessoas foram para a praia logo naquela primeira semana, ou seja, essa coisa da negação é natural de acontecer, mas isso foi pontual, foi naquele momento. Logo em seguida, com essa questão do estado de emergência, os apelos na TV, de um modo geral, a maioria dos portugueses, eles acataram muito bem, sabe, o chamado, passado esse momento, porque daí essa notícia das pessoas na praia também foi em todos os jornais, em tudo que dava na televisão, porque é 24 horas passando sobre isso. E eu acho que isso conscientizou muitas pessoas, porque Espanha está aqui do lado, né? Então você vê tudo que estava acontecendo e aí o pessoal respeitou. Isso que eu fiquei impressionado, assim, da clareza da ação portuguesa, porque até as escolas, pelo que me contaram, elas pararam antes do decreto. Então, Foi isso já mesmo. tomaram essa iniciativa. Há também a iniciativa do governo de estender a distribuição de renda, não só para os portugueses, mas também para os imigrantes que se encontravam na sociedade. Né? Então, com isso, acalmaram essa questão dessa busca de trabalho. Então, É, tá? É isso, na verdade foi assim mesmo. Em fevereiro, algumas escolas já estavam parando em fevereiro, depois as faculdades pararam antes mesmo dessa declaração de emergência, que foi o que eu falei logo que a minha faculdade parou, e alguns restaurantes ou redes maiores que foram mais conscientes antes do governo já foram parando, aí depois, que ainda não tinha parado, veio esse momento e eles tomaram algumas medidas para ajudar as pessoas que precisam. É verdade que sim, tem muita gente que está precisando de ajuda ainda, porque a gente sabe que no caso dos brasileiros, existem muitos brasileiros que vieram com poucos recursos,
que vieram como turistas, mas com o intuito de trabalhar, e daí de repente aconteceu essa questão. Então, as pessoas que estavam que está nessa situação, eu sei que o governo está cuidando de bater algumas pessoas brasileiras lutando, mas de um modo geral, a sensação, inclusive, que eu tenho aqui é de segurança, sabe? Eu me sinto protegida aqui, essa é a verdade, porque a orientação, as pessoas estão respeitando, na sua maioria, isso é muito importante. Eles tomaram várias medidas no metrô, as cancelas estão abertas, então tem uma série de questões. As polícias estão na rua orientando, pedindo que as pessoas não fiquem. Uma coisa muito interessante que aconteceu aqui na Páscoa, e justamente para evitar isso, porque aqui, como eu falei, saiu o sol, as pessoas querem ir para a praia. Para a gente que está no Brasil, não é uma temperatura quente, mas para eles já é. Então, hoje, esses 20 graus que fez aqui, é uma temperatura super agradável para eles irem para a praia. Então, o que acontece? Dias de sexta-feira, os policiais, eles ficam nos pontos chaves da estrada que ligam as praias, porque não passa, só passa para um lado e para o outro quem tem uma justificativa, seja de trabalho, que tem uma declaração do trabalho, ou quem mora e precisa sair por trabalho. Fora isso, os policiais estão parando, não pode ter essa circulação, justamente porque eles já entendem que sempre vão ter aquelas pessoas que talvez não tenham tanta consciência. Na Páscoa, como eu estava dizendo, já na quinta-feira da semana da Páscoa, foram fechados, teve um comunicado que de quinta até segunda-feira a gente não podia circular entre os bairros. Então, a polícia também estava em vários pontos, de modo que não era para ter aglomeração, né? Então, assim, além da população estar respeitando, o governo tem tomado medidas muito importantes para isso. Não é à toa que Portugal está como está, né? Tem casos, tem mortes, mas, assim, ao que tudo indica, o pico já aconteceu em março, porque de lá para cá continua mais equilibrado. Isso é perfeito, porque uma das preocupações nossas aqui, que está deixando muita gente como eu preocupado, porque assim, existe um índice de isolamento que é medido pelo deslocamento dos celulares. E em São Paulo deu 48%, o ideal seria 70%. Aqui na minha região saiu 41%. Então, assim, é muito deslocamento. Com essa falta de respeito, acaba o número crescendo exponencialmente com isso. De um dia para o outro, cada vez uma quantidade absurda de casos em hospitais e a falência do sistema hospitalar. Isso é uma tragédia não só para quem tem Covid, mas para qualquer outra doença, porque não vai ter atendimento adequado, por não vai haver espaço nos hospitais, nem UTI, nem nada. Né? Então, é uma das coisas que É chocante. necessário muita solidariedade para cumprir isso aí. Né? Então, é chocante isso. Eu vi uma matéria das pessoas fazendo uma passeata no final de semana, buzinando, uma carreata buzinando em frente ao hospital em São Paulo. E daí você pensa, meu Deus, o que está passando na cabeça dessas pessoas, né? Uma cena que me chocou muito foi dos shoppings que abriram no sul e as pessoas entrando assim, no tapete vermelho, um saxofonista tocando e pessoas entrando no shopping, como se de fato nós estivéssemos num momento propício para isso, né? Então, assim, a economia precisa funcionar, a gente sabe disso, mas o que de fato é essencial, então a gente tem que começar a questionar, inclusive, os nossos valores. Não é por isso que a gente vai dizer assim, não, tudo bem, é aquela história que eu tenho visto muitas pessoas compartilharem. Nós não estamos, né, todos no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade em barcos diferentes, isso é um fato. Agora, é uma hipocrisia, no meu ponto de vista, de repente, os grandes empresários estão muito preocupados com a fome no Brasil, mas a desigualdade no Brasil já existe há muito tempo. Então, o que de fato move essas pessoas que estão levantando a bandeira da fome ou do desemprego, né? Ao invés de a gente estar se movendo tanto
para fazer as pessoas voltarem para o trabalho, porque na verdade querem que o quê? Que o pobre pegue 2, 3 horas de ônibus para ir trabalhar, para garantir que a sua empresa não pare, né? Que outros métodos então a gente poderia estar fazendo? Que outras alternativas a gente poderia estar desenvolvendo para a gente poder diminuir essa desigualdade no Brasil, que não é de hoje. O que essa crise está fazendo só está deixando mais claro, né? Acho que está dando um choque de realidade no brasileiro que, de um modo geral, parece que a gente vive tão ali na nossa rotina, no nosso mundo, de que tem gente do nosso lado morrendo de fome o tempo todo. Não é de agora, né? Então, isso é muito chocante. É claro que é desesperador a gente ver o nosso trabalho, não dizer que o dinheiro não vai acontecer, mas e se a gente começasse a pensar de uma outra forma e tentar desenvolver outras alternativas, pelo menos eu acredito que deve haver um propósito para tudo isso, né? É muito interessante isso, porque existe essa perspectiva política e econômica. Como já foi provado que pela gripe espanhola de 1800, do século passado, de 1918, lá, esqueci a data precisa agora, nos Estados Unidos pegaram as cidades que fizeram quarentena, e as cidades que fizeram quarentena por maior tempo, elas conseguiram a recuperação econômica maior depois. Porque isso é uma das coisas que a gente esquece aqui, porque se haver uma tragédia aqui, como está vendo no norte da Itália, ou em Nova York, onde você tem uma perda de pessoas muito grande, imagina o que vai ser uma perda de 50 mil pessoas na cidade de Nova York, quantas pessoas vão estar de luto depois. Quanto saber foi perdido de médicos, de enfermeiros, de equipes? Quanto tempo é para formar um profissional desse? Como os familiares vão lidar com esse luto? Então, assim, dizer que é econômico, que as pessoas precisam voltar economicamente, vai recuperar a economia, mas com essas perdas de pessoas, com as perdas de conhecimento, como as pessoas das famílias vão lidar com isso também, vai ser muito difícil economicamente depois. Então, assim, é preciso olhar isso por outras perspectivas para ver como proteger a população, tanto financeiramente, emocionalmente e economicamente. Assim. Exatamente, acho que nós estamos sendo, não diria nem convidados, mas convocados a desenvolver uma visão mais abrangente, mais sistêmica disso. Não é simplesmente assim, precisa voltar porque precisa ter o dinheiro. Então, mas espera aí, quem é que produz esse dinheiro, né? A Angela Merkel, ela disse uma frase em alemão que é bem interessante, que é uma palavra só, né? Mas ela usou a referência de a orgia de discussão pelo fim da quarentena. Em alemão, se consegue fazer isso uma única palavra. Então, assim, existe essa polarização política aqui, muito grande no Brasil, mas essa tendência desse estágio de negação, de achar que é uma gripezinha, de se tornar ignorante e não estar acompanhando os protocolos de proteção, é uma forma de se resguardar para não se sentir medo, não ter ansiedade, fugir do problema. Então, assim, é possível que essa coisa seja uma coisa assim, também uma característica humana, porque você vê isso em diversos estados. Só que, quando se tem uma clareza de liderança, uma clareza de líderes empresários, de população mais esclarecida, é mais fácil contornar, porque fica um direcionamento mais fácil de dizer, como está acontecendo na Alemanha, aí em Portugal, né, que tanto os governantes como a população se alinham, vamos lidar com esse problema da melhor forma. Como dica pessoal, assim, o que você tem visto, assim, que você está fazendo na quarentena que está dando bom resultado para você se manter bem emocionalmente e se cuidando bem desse processo? Então, o que eu tenho feito e trabalhado com os meus clientes, inclusive nos meus atendimentos, o que eu tenho partilhado com eles é exatamente do que eu tenho vivido, que é assim, primeiro é entender que nós nunca, pelo menos na minha geração, nunca passamos por algo do tipo, né? Então, nós vamos, provavelmente, se a gente está vivendo algo desconhecido, nós vamos acessar
sentimentos, sensações e emoções também desconhecidas, ou pelo menos numa intensidade desconhecida, da qual nós nunca havíamos sentido. E aí isso coloca a gente numa sensação de descontrole muito grande, né? O medo também faz isso com a gente. O primeiro ponto é entender que nós não sabemos lidar com isso. Isso é muito importante, não, porque senão nós vamos começar a aplicar todas as nossas ferramentas, né? Principalmente nesse universo de coaching, e querer, inclusive, minimizar isso em nós. E aí entender que nós vamos como uma montanha russa. E uma das coisas que eu participo de uma plataforma de estudos budistas, né, de livros, eu não tenho uma religião, mas um livro que me tocou muito, que eu estudei o ano passado, da Pema Chodron, que é Quando Tudo Se Desfaz. E então ela fala muito sobre a gente, que é exatamente o que está acontecendo agora, fazer amizade, né, fazer amizade com medo, fazer amizade com os nossos monstros internos, e não brigar com eles, como, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma cliente essa semana, dizendo que ela estava se sentindo muito mal, porque ela estava brigando muito com o esposo dela e com o filho dela, e ela não queria deixar essa impressão, né? E aí eu me lembrei de uma fala da Brené Brown, que ela até fala, ela é uma pesquisadora, né, sobre a vulnerabilidade há mais de 15 anos, quando ela relata que o marido dela disse para ela, que ela pergunta se ele ama ela, algo nesse sentido, né, mais ou menos assim, e ele disse para ela que ela fala se ele ama ela apesar dos defeitos dela, né? E daí ele diz para ela que ele não ama ela apesar dos defeitos, mas que ele ama ela com todos os defeitos, que ele ama ela assim como ela é. E que eu vejo que muitos dos conflitos que as pessoas estão tendo de relacionamentos, inclusive, é porque muitas das sombras estão vindo à tona com mais intensidade, as pessoas não dão conta de entrar em contato com isso e se esquece do sentido real. Então, assim, é natural que nesse momento, ainda mais eles são um casal de linha de frente, né? Ela é dentista, ele é médico, num momento tão tenso, é natural que eles vivam esses momentos assim, de irritação e de tudo. E aí da importância da gente não amar apesar de, né? Mas amar com tudo que o pacote traz e saber que nós vamos oscilar. Então, dentro desse sentido, acho que a grande sacada minha é fazer amizade com esses sentimentos e perceber que, ok, sabe, em alguns momentos a gente vai se sentir muito triste, em alguns momentos a gente vai se sentir com medo, com raiva, irritado, com ansiedade. Porque se eu compreender que são sentimentos naturais num momento como esse, não que seja fácil, mas vai ficar mais fácil eu sentar e acolher esse meu sentimento, inclusive ele passa mais rápido. Não é que é rápido, mas ele não fica tanto tempo como a Monja Coen, ela fala, né? Os sentimentos, eles vêm e passam pela gente, e é isso mesmo. Inclusive, estudando a psicologia, quando a gente vai ter um olhar da neurociência, aconteceu uma reação química ali, os neurônios, então, o cérebro mandou um comando para o corpo, veio um neurotransmissor e trouxe uma sensação de irritação, né? E aquela coisa, mas daqui a um tempo aquilo vai dar um pico, ele vai descer. Então, se a gente souber fazer amizade com isso, fica um pouco mais fácil. Porque foi o que eu disse para ela. Diga para mim quem é que está passando por isso sem oscilar em nenhum momento, assim. Talvez os monges que estão lá em meditação há muito tempo, não é o nosso caso, né? Então, é acolher, pelo menos é como eu tenho feito. Eu estou achando fantástico isso que você trouxe, porque isso é uma contribuição bem nova, né, em todas essas entrevistas, porque assim, poucas pessoas tiveram essa clareza sua de trazer à tona e não frear essa sensação, porque se você tenta parar de sentir a tristeza, o medo, a raiva, você acaba resistindo e quando você resiste a algo, essa coisa persiste, né? Exato. E nesse caso, muitas vezes é fácil levar isso aqui para uma pessoa que está próximo a nós. No caso aí, a esposa, o marido, a namorada, o namorado, a filha, o filho, a mãe. Porque quando você está resistindo aqui, é possível você fazer essa transposição
para uma outra pessoa, né? E acabar descontando nela esse medo, essa tristeza, essa raiva que a pessoa não É está muito achando. pior, né? É muito pior. E assim, já que é uma situação inevitável, já que nós precisamos passar por ela, é uma grande oportunidade de autoconhecimento. É mesmo uma grande oportunidade da gente perceber quando a gente se coloca vítima diante das situações ou quanto que a gente é egoísta. É uma grande oportunidade da gente perceber o que a gente está sentindo, né? Dentro da comunicação não violenta, uma das grandes propostas da comunicação não violenta é a gente diminuir o conflito, é a questão da empatia. Eu conseguir desenvolver essa autoempatia comigo, então discriminar o que eu estou sentindo, ter consciência do que está passando aqui, para que eu possa então conseguir ver o outro e criar uma comunicação com o menor conflito possível, né? E a gente precisa fazer isso com a gente, porque nesse momento observar os pensamentos é muito importante, tem muito conflito interno acontecendo, né? Perfeito, assim, adorei essa sua lembrança da comunicação não violenta, porque assim que você percebe qual é a sua necessidade e qual é a relação com o outro também, porque assim, se você está colocando essa raiva, direcionando essa raiva, ou tristeza, ou medo em relação ao outro, porque se você está travando para um lado, você não deixa fluir, você está precisando de uma válvula de escape. É possível você não estar, ou eu não estou aceitando essa raiva, eu transfiro essa raiva, esse medo, tristeza, para a relação do outro. Então, é muito, como você trouxe, a pessoa observar o que você está sentindo, observar o que está pensando, é um trabalho interno, observar quais são as necessidades. Porque assim, se você está com a necessidade de estar infringindo alguma coisa no outro, de entrar em conflito, para e observa o que está gerando isso. Né? Não está com uma comunicação ríspida com o outro, não está respondendo uma proporção maior, para olha, pega um tempo, seja empático com o outro. Espera aí um momento que tem algo estranho aqui acontecendo. Vamos olhar aqui o que está acontecendo aqui. Não vamos entrar numa escalada de conflito, porque se um dá um tapinha, o outro um tapa mais forte, o outro um tapão, começa a escalar um conflito que fica impossível. Pois é, mas assim, eu não vou conseguir fazer isso com o outro se eu não estiver fazendo esse movimento comigo, porque como você falou, eu vou resistir, aquilo vai se ampliar, uma hora vai sair de mim de alguma forma, né? Naquele documentário O Efeito Sombra, eles ilustram muito bem isso, que é aquela pessoa tentando empurrar as bolas na piscina, para baixo da piscina, só que daqui a pouco a força da água vai trazer aquela bola de volta, e aí você vai derrubar no outro. Agora, se eu puder sentir tudo que eu estou sentindo, os medos, a insegurança, e então observar e aprender como lidar com isso. É claro, agora tem muitas coisas disponíveis na internet, aulas de yoga gratuita, meditação e sessões e tudo mais, ou ter um terapeuta de preferência, né? Que nada vai substituir isso. Mas se eu não posso, eu procurar esses recursos, porque, ok, alguém pode ouvir isso e falar, tá bom, mas o que eu faço com isso que eu estou sentindo? Então, existem várias coisas a serem feitas, né? Talvez isso seja conversa para um outro momento, mas o importante é você saber que existe, que você pode procurar. E aí, se eu dou vazão para isso, então eu consegui fazer isso comigo, aí eu posso fazer isso com o outro. Porque, no mais, o que está acontecendo? Por que a gente está vendo tantos casais com tantos conflitos nesse momento? Porque, na verdade, é que a gente não aprendeu a fazer isso. De repente, a vida forçou. Como é que eu posso estar tendo tanto conflito com a pessoa que eu escolhi viver, que eu escolhi construir uma família? Não poderia ser um problema ter que ficar com essa pessoa durante um período sem sair de casa. Não poderia ser um problema. É tão contraditório isso. Por que é um problema? Né? Daí a gente precisa ver o que está por trás disso. Bom, é isso. Eu adoro esse tema, porque esse tema até está sendo uma coisa assim de várias lives que vão acontecer agora com os profissionais, porque muitas vezes os valores que esse casal se alinhou para viver junto eram uns. E quando agora estão vivendo 24 horas por dia, você nota que aqueles valores iniciais assim eram relativamente um pouco equivocados. Né? Assim,
era um relacionamento, vamos dizer, baseado em certas escolhas, que agora outros valores como empatia, amizade, companheirismo, alegria de estar junto, está sendo muito importante do que apenas, por exemplo, a questão assim de sexo, pele ou gostar de viajar, assim, de sair à noite, de se divertir. Tem outros valores, outros comportamentos que na relação, quando está mais próxima, não é só aquela relação de 1 hora por dia, mas assim uma relação mais companheira, de amizade, de empática, de intimidade mais profunda, tem uma outra quantidade de valores que está sendo mais importante. Né? Mas aí a gente precisa repensar, inclusive, como é que nós estamos fazendo essas escolhas, né? Porque, no meu ponto de vista, a quarentena só está trazendo à tona problemas que sempre estiveram ali, mas que até por conta da rotina, a gente não tinha nem tempo para olhar. Exatamente. E agora, com esse tempo para olhar, tem essas dicas de todas essas práticas que está acontecendo no dia a dia, que você pode internalizar. E outra coisa também é assim, toda vez que apontar o dedo para fora, para dizer, não, você lembrar que tem outros dedos apontando para cima. Então, aquela coisa do dedo que vai, tem outros aqui de volta, né? Assim, de parar e tem esse efeito observador também, né? Assim, de, ao atacar, ao querer julgar, assim, para um momento e qual a minha Sim. contribuição nisso aqui, né? O que eu estou pensando? Também, Lário, desculpa, te cortei, pode falar. Tá? Continue. Não, eu ia dizer assim, também a gente começar a questionar, né, essa receita de felicidade, porque todos esses conflitos estão vindo por quê? Porque a gente não está feliz convivendo o dia inteiro junto, porque a gente está brigando por causa de qualquer coisa, porque isso, porque aquilo, mas no fundo, porque ninguém, ambos ali, né, cada um não está conseguindo passar pelo seu próprio processo, fazer esse processo de observação, de autoempatia para poder fazer empatia, para ter empatia com o outro, e porque no fundo a gente queria mesmo alguém que fizesse a gente feliz para sempre, e essa é a frustração, né, de você perceber assim, mas espera aí, por que eu me casei, né? Por que eu queria um parceiro? Por que eu queria? Não era para compartilhar da casa, da vida, das coisas do dia a dia? Porque não é para ser feliz, né? A felicidade, como é que é isso? É para o outro me fazer feliz e agora ele não está fazendo. Eu estou vendo que as sombras aqui estão gritando. Se a gente realmente fosse colocar seus pés no chão, e aí nesse caso o Jung vai falar muito bem do processo de individuação, né, na relação, que na verdade as pessoas se unem para se tornar quem elas são, não para se fazerem felizes, né? Se a gente entendesse a real função de um relacionamento, a gente ia achar incrível isso que está acontecendo. Porque, na verdade, é uma grande oportunidade de cada um olhar para suas sombras. Mas como dentro da nossa cultura, o casamento é para a gente ser feliz, e aí a coisa não está acontecendo, então vamos separar, né? Daí a coisa desanda mesmo. Enfim, acho que é isso. Perfeito. Estou aqui já borbulhando aqui, cheio de quero mais, quero mais. Vamos pensar numa próxima, né? Vamos para a próxima. Olha, Ana, brigadão pela colaboração. Espero que as pessoas que vejam isso aqui seja uma gotinha para passar essa mensagem assim, positiva. Assim, é um período muito difícil, mas é possível passar por isso de uma forma legal esse de desenvolvimento e que todos tenham esse comportamento solidário, né? De todo mundo vestir a camisa para se proteger, proteger o outro e assumir formas de expandir essa quarentena e meios de que beneficiem a si próprio, não só apenas a si próprio, mas a todos os seres. Sim, e que o problema não é a pessoa que sai de casa porque precisa trabalhar. O problema é que a maioria que poderia se adaptar, talvez não faça, né? E eu temo que o preço seja muito alto e temo mais ainda que me parece que à medida que eu vou vendo essa situação no Brasil, às vezes eu tenho a sensação de que assim, quase que não tem outro jeito, né? Parece que as pessoas estão realmente querendo pagar para ver.
e talvez o preço seja muito alto, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte, né? Acho que é isso que concordo. Tchau, tchau.